Mateus, capítulo 4, o verso de número 23. Mateus 4, 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Ore comigo, Pai, essa é a tua palavra, e diante do texto bíblico nós pedimos, Senhor, fala conosco, que de maneira personalizada cada coração aqui essa noite venha receber da tua porção, da tua direção, do entendimento da tua palavra. Senhor, leva a nossa mente cativa a tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar em cada um de nós essa noite, em nome de Jesus. Nós repreendemos tudo aquilo que possa tentar roubar a semente da palavra de Deus, e declaramos que o nosso coração, nessa noite, é uma terra fértil para receber da tua palavra, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Queridos, nesse texto que acabamos de ler, Mateus está relatando o início do ministério de Jesus. Ele havia acabado de sair do batismo nas águas ali no Rio Jordão com João Batista, e Jesus, portanto, inicia o seu ministério público, a sua peregrinação. E uma das principais ênfases do ministério de Jesus era a compaixão. Logo quando Jesus entra no seu ministério público, a compaixão ela é liberada de uma forma poderosíssima. Semana passada nós falávamos sobre isso, sobre a compaixão que fluía do Senhor Jesus, mas eu dei ênfase à compaixão a respeito de Jesus em cuidar das ovelhas de Israel, as ovelhas perdidas de Israel. O texto vai dizer que Jesus sentia compaixão em 3 pontos fundamentais. Quando ele via a multidão sem pastor, isso movia Jesus de íntima compaixão. Quando Jesus via as pessoas com fome física mesmo, isso movia Jesus de íntima compaixão. E também quando Jesus via os enfermos, pessoas doentes, isso também movia Jesus de íntima compaixão. Na semana passada, como disse, eu dei ênfase a respeito do cuidado com as ovelhas, a respeito de servir os irmãos, de ter compaixão dos perdidos, de termos compaixão uns pelos outros. Mas hoje eu quero dar ênfase à compaixão que Jesus sentia pelos enfermos, seja a doença física ou uma doença emocional. O contexto do texto que lemos fala que Jesus deixava a Judéia e agora ele está na Galileia. O verso 23, e percorria Jesus toda a Galileia. O que é a Galileia nos tempos de Jesus, irmãos? Galileia ficava no norte de Israel. Galileia era a periferia de Israel. Tudo que tinha de ruim no ser humano, eles mandavam para Galileia. Se tinha alguém na Judéia, algum cego, algum coxo, algum endemoniado, eles mandavam para Galileia. Tudo que tinha de ruim em Israel, eles jogavam para a Galileia. A Galileia é o lugar dos pobres, a Galileia é o lugar dos enfermos, a Galileia é o lugar dos famintos. No Evangelho de Mateus, 80% do ministério de Jesus foi escrito por Mateus na Galileia. 80%.
Apenas 20% Mateus vai narrar a vida de Jesus em outro ambiente, porque Mateus, como bom teólogo que era, ele queria expressar esse ministério da compaixão que Jesus possuía, que Jesus carregava. A compaixão por ovelhas sem pastor, a compaixão por pessoas famintas e a compaixão pelos enfermos. E é tão interessante, irmãos, que Jesus inicia o seu ministério e já as multidões seguiam Jesus. Desde o início, Jesus não começou a pregar e só 1 ano e meio depois que as multidões começaram a ir atrás dele, não. Desde o batismo que ele teve no Rio Jordão, as multidões já eram atraídas por Jesus. A compaixão de Jesus fluía tanto e as pessoas eram atraídas por essa compaixão. E o texto que nós lemos, mais uma vez, como frisei na semana passada em outro texto, esse texto também vai frisar as 3 áreas do ministério de Jesus. Leia mais uma vez comigo Mateus capítulo 4, verso 23. Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando doenças e enfermidades. Esse aqui é o tripé, é a tríade do ministério de Jesus. Tudo que você for ler sobre Jesus nos evangelhos e nas cartas paulinas, Jesus vai estar fazendo uma dessas 3 coisas: ensinando, pregando ou curando. O ministério de Jesus se baseava nesses 3 pontos, aplicado a uma grande compaixão que ele sentia. O primeiro ponto que diz que Jesus, ele ensinava ou ensinou nas sinagogas. Em Israel só havia um templo, o templo de Salomão, mas sinagogas havia espalhada, várias sinagogas por todo Israel. Aonde houvesse um vilarejo com no mínimo 10 judeus, ali se estabelecia uma sinagoga. Sinagoga no grego significa uma reunião ou lugar de reunião. Era um ambiente de ensino de Jesus, ou melhor, era um ambiente de ensino dos judeus, e Jesus estrategicamente usou as sinagogas para ensinar a respeito das Escrituras. O ensino a todo momento é enfatizado no ministério de Jesus. É tão interessante que várias histórias na Bíblia vai relatar que pela manhã Jesus ensinava nas sinagogas, então ele atraía as multidões, aí à tarde ele pregava as multidões e no final da pregação ele curava os enfermos. Em um dia ele fazia as 3 coisas, mas ele sempre partia do pressuposto do ensino. Sempre, queridos, você vai ouvir aqui na Lagoinha a respeito do ensino bíblico. Hoje em dia, com a internet, meus irmãos, as falsas profecias, os falsos profetas, os anticristos que por aí estão, os falsos pregadores estão cheios, enganando inclusive a igreja de Jesus. Quanto mais ensino e exposição da palavra de Deus, melhor para a igreja de Jesus. Desconfie de qualquer igreja ou denominação que não enfatizam o ensino das Escrituras, mas desconfie com força. Igreja, denominação, comunidade de fé que não enfatiza o ensino das Escrituras tem algo errado, porque o ministério de Jesus enfatizava sempre o ensino das Escrituras. Depois disso, dizer que ele ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Vamos ler juntos esse texto, Mateus 23, Mateus 4, 23, vamos lá, em alta voz. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Vamos repetir essa parte, pregando o evangelho do reino. Mais uma vez, pregando o evangelho do reino. A palavra evangelho no grego é euangélio, que significa boa notícia. Qualquer uma pessoa pode trazer uma boa notícia, porque notícias são boas e não necessariamente é o evangelho de Jesus. Por isso que Mateus ele vai enfatizar que Jesus pregava o evangelho ou a boa notícia
do reino de Deus. Não era uma boa notícia qualquer, era boa notícia, era o evangelho do reino, da salvação. O reino de Deus, irmãos, ele aponta para o governo e a soberania de Deus. Precisamos entender que o reino aponta para o governo e a soberania de Deus. Mateus capítulo 6, verso 10. Leia comigo Mateus capítulo 6, o verso de número 10 vai enfatizar, vai dizer assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O que o texto está dizendo? Jesus ensina os seus discípulos a orarem dizendo: venha o teu reino sobre nós, e que aconteça aqui na terra como acontece no céu. Jesus está falando sobre essa soberania de Deus sobre a terra, sobre o seu povo, a igreja. Irmãos, nós, igreja de Jesus, não podemos temer o governo, a economia ou as catástrofes que acontecem no mundo, porque se temos a convicção de que fazemos parte do reino de Deus, temos então convicção de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Alguém pode dizer amém? Deus é maior do que o governo, Deus é maior do que a economia, e eu creio firmemente que Ele está no controle e no domínio de todas as coisas. Alguém aqui crê comigo também? Portanto, todo medo pode ser lançado fora, porque na perspectiva do reino, Deus tem o governo e Ele tem a soberania sobre todas as coisas. A completa salvação, com todas as bênçãos espirituais e materiais, também faz parte do reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, não é apenas a salvação da nossa vida eterna que estava indo para o inferno. Pastor, Deus me salvou do inferno. Eu estava numa vida de pecado, Deus veio e me salvou. Mas no reino de Deus, a salvação não se limita apenas à sua salvação da vida eterna. No reino de Deus, Deus está interessado em salvar todas as áreas da sua vida. Ele nos salva da morte eterna, mas Ele também tem interesse em salvar o seu casamento. Ele quer salvar as suas finanças, Ele quer salvar a sua empresa, Ele quer salvar você dos apuros que podem acontecer, Ele quer salvar você das enfermidades. Ele não nos salva apenas da morte eterna, em todas as coisas existe salvação. Existe salvação. Certo dia, eu já contei isso aqui algumas vezes, eu estava passando por um problema muito grande, ninguém podia me ajudar. Eu fui orar a Deus, disse: Deus, esse é o meu problema, eu preciso de um socorro, eu preciso de uma intervenção urgente, senão eu vou morrer. Porque eu aprendi a orar como um salmista, irmão. Salmista é desesperado. Salmista ora assim: Deus, se você não fizer nada, vai acabar tudo, eu vou morrer. Por isso que é importante estudar os salmos, para aprendermos a orar. E eu dizia: Deus, eu vou morrer, e na sepultura não tem como te louvar, não tem como te adorar, não dá para fazer a tua obra na sepultura. Se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. E de repente o Senhor fala comigo e diz: William, eu sou o teu Salvador. Aí sabe quando a gente vira pregador para Deus? Quem já pregou para Deus aqui? Aí comecei a pregar para Ele. Eu disse: Deus, eu sei que o Senhor enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sei que o Senhor me salvou, eu estava indo para o inferno, mas o Senhor me salvou. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando desse problema. Eu preciso que o Senhor me ajude nesse problema. E mais uma vez Ele disse: William, eu sou o teu Salvador. Eu disse: Deus, eu não estou entendendo, me ajuda, desenha para mim, porque eu não estou compreendendo. E Ele disse: eu sou o teu Salvador, e eu vou te salvar do problema que você está passando. Irmãos, nesse dia a minha mente ampliou de uma forma como nunca tinha acontecido. E pela primeira vez eu entendi que a salvação de Deus dentro do reino não diz respeito apenas à vida eterna, mas em tudo aquilo que passamos, em todas as áreas das nossas vidas, Deus está interessado em nos salvar. Toda a sua vida pertence a Ele, portanto tem salvação para todas as áreas da sua vida. Alguém pode dizer amém aqui essa noite? Deus tem salvação, mas só participa disso, da soberania de Deus, da salvação de Deus, quem é a igreja.
A igreja é a porta de entrada para o reino de Deus. Aquele que é igreja, aquele que é filho de Deus, que faz parte da igreja de Jesus, ele tem o reino de Deus à sua disposição. Irmãos, nós precisamos ter esse entendimento do reino de Deus. Quem não conhece o reino de Deus não desfruta das benesses do reino de Deus. Uma coisa que eu sempre ensino aqui na nossa igreja: você só desfruta daquilo que você conhece. Se você não conhece as Escrituras, se você não conhece o que Deus fala em determinados temas, você não vai usufruir daquilo. Por exemplo, muitos de nós saímos de casa hoje dizendo: eu vou à igreja porque eu quero uma bênção de Deus. Mas se você entendesse um pouco mais de que você já é abençoado, você viria para a igreja pensando assim: quem que eu vou abençoar essa noite? Quem que vai ser alvo da minha bênção, da minha oração? Olha como diz Efésios capítulo 1, verso 3, leia comigo. Efésios capítulo 1, verso 3, coloca aqui para a gente, olha, por favor. Efésios 1, 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar no culto de domingo à noite. É isso que está aí, irmãos? O que está escrito? Vamos lá juntos. Que nos, diga mais forte, que nos, o verbo está no passado, ele já te abençoou. Uma vez que você é filho de Deus, você não precisa correr atrás da bênção, ela vai atrás de você, ela está em você, ela chega na sua casa, porque o texto diz, leia, irmãos, eu não estou forçando o texto, diz: nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem é espiritual discerne espiritualmente. O texto está nos ensinando que quando Deus nos aponta algo, quando Deus nos fala algo, quando Deus nos dá uma direção, isso precisa ser gerado primeiramente no Espírito, porque no espiritual é onde nós já estamos abençoados. É lá no Espírito que é gerado aquilo que vai se materializar na sua vida. Portanto, aquilo que você quer que aconteça, aquilo que você quer desfrutar, a porta que você deseja que abra, você precisa gerar no Espírito, em oração, em devoção a Deus. E aquilo que é gerado no Espírito é abençoado no Espírito, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Uma vez que essa bênção é concretizada no Espírito, ela se materializa na sua vida como uma bênção efetiva de Deus para você. Alguém pode dizer amém aqui essa noite? Pastor, o que é tudo isso? É reino de Deus. Mas se eu não conheço isso, eu não desfruto, porque eu só desfruto daquilo que eu conheço. Mas eu quero, depois desse panorama, trazer uma ênfase muito maior a respeito da compaixão de Jesus. No final do verso 23, Mateus 4, vamos ler mais uma vez. Você vai sair daqui essa noite com esse versículo decorado, amém? Mateus 4, 23 diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus se movia de íntima compaixão diante dos doentes, diante dos enfermos. Nós, portanto, como igreja, não podemos, irmãos, de forma nenhuma fugir dessa realidade. Deus nos chama, como falei no domingo passado, para cuidar das ovelhas perdidas, para buscar as ovelhas perdidas, para evangelizar, para cuidarmos uns dos outros. Mas o Evangelho também nos chama a cuidar e ter íntima compaixão dos enfermos. Por isso que hoje nós demos a você esse broche que representa o Setembro Amarelo. Nós estamos nessa campanha de combate ao suicídio, que é algo tão devastador, tão triste. E as doenças emocionais, nós entendemos que são doenças.
E que Deus também está interessado em curar não apenas o corpo físico, mas também a nossa mente e a nossa alma. Alguém pode dizer amém? Nós, irmãos, precisamos nos mover nessa íntima compaixão também. Precisamos entender que existem pessoas doentes próximos de nós, ao nosso redor, e que um mínimo de suporte nosso já muda completamente a perspectiva daquela pessoa que está doente. Não há nada, irmãos, na Bíblia por acaso. Não há nada. Olha como diz o verso 23, eu queria dar uma ênfase lá no finalzinho. Pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Mateus poderia ter colocado: Jesus curou todo mundo. Mateus poderia ter colocado: e vieram os enfermos e todos foram curados. Mas ele escreveu dizendo que ele curou doenças e enfermidades. Por que isso é importante? Porque a palavra doença no grego, no original que está escrito, é a palavra malakian, que significa uma doença simples ou temporária. O que nós podemos classificar como uma doença simples ou temporária? Às vezes um resfriado, às vezes aquela dor de cabeça quando a gente esquece de beber água. Uma doença simples e temporária. Mateus está dizendo, irmãos, que a compaixão de Jesus pelos enfermos era tão grande, tão profunda, que até quem estava resfriado era curado por Jesus. Até quem tinha uma pequena dor de cabeça, uma dor no dedo mindinho, Jesus se compadecia e curava aquela pessoa. Uma doença simples e passageira, Jesus também curava. Mas o texto vai também dizer que ele curava doenças e enfermidades. A palavra enfermidade no grego é a palavra nozon. São as doenças mais difíceis de tratar. Essas doenças têm duração longa e causam mudanças na vida das pessoas. Câncer, paralisia, AIDS. Pessoas que agora vão ter que depender de remédios. Muda toda a rotina da família, da pessoa. Estava saudável e de repente vem um diagnóstico de um tratamento agora que vai precisar ser feito por anos. Quimioterapia, radioterapia. Irmãos, Jesus se movia de íntima compaixão pela doença mais simples, mais passageira, assim como pelas doenças mais difíceis de serem tratadas. E eu aplico dentro dessa perspectiva também as doenças da alma, como a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, a angústia, a crise de identidade. As doenças que procedem do pensamento humano, da psique, do emocional do ser humano. Jesus também se compadece, inclusive, dessas enfermidades. Ele não veio apenas, irmãos, trazer perdão para os nossos pecados. Jesus também veio trazer alívio para as nossas dores, realizando milagres. Deixa eu dizer algo, Jesus quer aliviar a sua vida. Irmãos, eu tenho muita dificuldade de entender algumas pessoas que dizem: o fulano está enfermo e Deus colocou aquela enfermidade. Eu tenho muita dificuldade de entender isso. Porque quando eu olho o evangelho de Jesus, eu vejo Jesus curando os enfermos. Não tem um texto na Bíblia de Jesus dizendo: ah, você é um pecador, vem cá, paralítico. Não, agora você foi longe demais, vai ficar cego. Não existe isso, irmãos. O Deus bíblico, Ele é bom em todo o tempo. Não creio em um Deus que coloca enfermidade em ninguém. Eu creio em um Deus que quer aliviar nossas dores, que quer trazer cura para nossas enfermidades, sejam físicas ou emocionais, porque Ele é bom. E a sua misericórdia se estende para todo sempre. Para todo sempre. Contudo, irmão, de modo indireto, Jesus também validou o trabalho da medicina. Jesus disse: olha, nós não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Quando Jesus diz isso em Mateus 9, Ele está validando o trabalho da medicina. Por isso que todas as vezes que alguém chega comigo pedindo oração por uma cura de enfermidade, eu sempre digo aquilo que o Rodrigo falou:
você vai ser curado de duas formas: ou por um mover sobrenatural, ou pela ajuda dos médicos, pelo tratamento médico. Jesus não invalida, irmãos, a medicina. Jesus não invalida o cuidado dos médicos, a direção dos médicos. Não invalida. Existe um tabu e um preconceito na igreja, de pessoas que estão dentro da igreja, filhos de Deus, que servem a Jesus e acabam adquirindo uma depressão. Aí sabe o que a maioria fala? É opressão demoníaca. Irmãos, precisamos aumentar a nossa maturidade de fé. Nem tudo é demônio, queridos. Uma ansiedade, uma crise de pânico, às vezes é consequência de outras coisas, de traumas que a pessoa passa na vida, de cargas que ela vai recebendo ao longo da vida, e de repente é gerada aquela ansiedade, aquela depressão. Não necessariamente uma opressão demoníaca. Não estou invalidando as obras malignas, mas também não gosto de supervalorizar o diabo, irmãos. Precisamos entender isso. Aí as pessoas estão com ansiedade, com depressão, com uma síndrome do pânico, e tem medo de procurar um psicólogo. O que os irmãos vão falar? O que o pastor vai falar? Tem medo de fazer sessões com um terapeuta. Irmãos, não é pecado. Deus não invalida a medicina, Deus não invalida os estudos médicos, Deus não invalida a psicologia, Deus não invalida. Muitos e muitos casos, irmãos, de pessoas que já foram no meu gabinete pastoral, relataram os seus problemas, e eu disse: olha, o seu problema não é espiritual. Eu vou te ajudar, eu vou orar por você, mas você precisa de um atendimento psicológico. No seu caso, o psicólogo vai te ajudar muito mais que eu. É preciso ter esse entendimento e quebrar esse tipo de preconceito de que o cristão não pode frequentar um terapeuta, não pode frequentar um psicólogo. Pode sim, aliado sempre a uma vida espiritual. A oração contribui para a cura, o agradecimento contribui para a cura, o louvor a Deus contribui para a cura. Lembra do salmista? O salmista que estava com sentimentos depressivos, com ansiedade, com dor no seu íntimo. Ele olhou para a alma dele e disse: por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? Ele estava com problemas emocionais, mas no final ele diz: glorifico a Deus, porque eu sei que Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Assim como Deus não invalida os médicos, também, irmãos, em todos esses casos, a fé de maneira nenhuma ela é invalidada. A fé precisa estar alinhado naquilo que Deus quer fazer em nossa vida, nos curando. Alguém pode dizer amém? Jesus deu ênfase, irmãos, ao cuidado da saúde mental também. Nós estamos em uma geração onde a ênfase maior é o cuidado com o corpo. Você vê que as academias estão lotadas, há uma grande ênfase na internet para que as pessoas estejam ali fazendo exercícios físicos, e isso é muito bom, cuidar do corpo físico, prolongar a vida e a saúde física. Mas também Jesus deu ênfase ao cuidado com a saúde mental e emocional. Mateus 6, 25, Mateus capítulo 6, o verso 25, a minha versão diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Em outras versões ele vai dizer: não andeis ansiosos com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem ao corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Quando Jesus disse não andeis ansiosos, quando Jesus disse não se preocupem com o amanhã, porque já basta a cada dia o seu próprio mal, Jesus está dando uma ênfase: cuidado com a ansiedade, cuidado com o pânico, cuidado com as doenças da alma que geram um desgaste muito grande, muito grande. Tudo isso, irmãos, as doenças
físicas e principalmente as doenças da mente e da alma têm levado muitas pessoas aos pensamentos suicidas e até mesmo ao cometimento de um suicídio. Se eu fosse perguntar, muitos de nós aqui conhecemos pessoas, eu pelo menos conheço 2 pessoas um tanto quanto próximas que cometeram um suicídio. Nós não temos noção do grau de angústia que essas pessoas sentiram, ao ponto de, na mente dela, a única coisa que iria resolver essa angústia era tirar a própria vida. Nós não temos a noção do que é ter esse tipo de sentimento, irmãos. E tem aqueles que ainda dizem assim: fulano cometeu suicídio, foi direto para o inferno. Não existe nada biblicamente, nem teologicamente, que diga que quem cometeu suicídio vai para o inferno. Não existe nada, a Bíblia não fala nada sobre isso. Isso é um engano muito grande. Pastor, mas ela morreu cometendo um pecado. Irmãos, então a nossa salvação é validada na nossa conduta? Simplesmente? Se eu estou em santidade, se eu estou naquele dia em santidade, eu vou para o céu. Mas se eu estou em pecado, eu vou para o inferno. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A salvação procede de Deus. É Deus que nos salva. É Deus quem determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não somos nós, inclusive num ato de suicídio. Mas o nosso despertar essa noite, irmãos, é para essas pessoas que estão próximos a nós, ou quem sabe algumas delas estão aqui essa noite e precisando de uma ajuda, de uma oração, de um abraço, de uma conversa. Deus tem nos chamado para isso, irmãos, inclusive evitar suicídios, inclusive evitar esses pensamentos de morte, porque Jesus, irmãos, veio para nos dar a vida, como diz em João capítulo 10, verso 10, você pode ler comigo, Evangelho de João, capítulo 10, o verso de número 10, que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que Deus tem para nós, irmãos, vida em abundância. Saúde em abundância, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional em todos os níveis das nossas vidas. Jesus se compadecia dos enfermos, nós também, irmãos, precisamos nos compadecer daqueles que perecem de alguma enfermidade, Em 2016, ou melhor, em 2015, eu estava no meu último período da faculdade. Tinha um emprego, um estágio, e nesse último período da faculdade, de repente, eu comecei a faltar às aulas, na época de escrever o TCC, depois de 4 anos na faculdade. Comecei a faltar porque eu comecei a perder o ânimo de ir para a faculdade. E ao invés de ir para a faculdade, eu dormia. Aí eu acordava no outro dia, sabe como é que eu estava, irmãos? Com sono. Aí eu pegava e dormia de novo, o dia inteiro. Chegava na hora de ir para a aula, olhava o relógio, e sabe o que eu fazia? Dormia de novo. Durante 6 meses da minha vida, esse último período da faculdade, eu só dormia, sentia muito sono, não tinha vontade alguma de estar perto de pessoas, de interagir, de sair. Um desânimo total. Às vezes vinha um sentimento de ansiedade, mas não estava acontecendo nada. Ia no domingo à noite para a igreja, não sei como eu chegava lá. Se os irmãos perguntarem o que aconteceu naquele período, nos domingos à noite, eu não sei dizer, irmãos. Eu só lembro que eu chegava e voltava para casa. Eu não tinha uma noção do que era a depressão. Eu nunca tinha me interessado, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha buscado informações profundas, nunca tinha. Perdi o emprego, perdi o último período da faculdade, reprovei em tudo. Eu era bolsista do Enem, você sabe, quem é bolsista do Enem sabe que você não pode reprovar nenhuma matéria, senão você perde a bolsa. Perdi tudo, perdi a bolsa, perdi o emprego, reprovei na faculdade, e aquele sentimento
de angústia, sono, não querer ver ninguém. Chegou um momento que eu acordava no horário do almoço, porque eu sabia que eu tinha que comer, porque senão eu ia morrer, porque nem vontade de comer eu tinha. No final dos 6 meses, muito triste por ter perdido o último período da minha faculdade. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui me arrastando do colchão da cama e me coloquei de joelhos. Eu disse: Deus, não sei o que está acontecendo. Eu só sei que eu me sinto num túmulo. Só falta fechar o túmulo, Senhor. Eu não sei o que é isso. Mas por favor, me ajuda. Me tira desse lugar. Me levanta, Senhor, dessa sepultura. Eu não aguento mais. Meu Deus. Dormi de novo. No outro dia, eu levantei, irmãos, com um ânimo que eu não sentia há 6 meses. E nunca mais eu senti esses sintomas. Eu não sabia. Anos mais tarde, eu comecei a ler e estudar sobre depressão. Enquanto eu estudava, eu via os principais sintomas, eu lembrei desse período. Eu estava com uma depressão profunda e nem sabia que estava cometido dessa enfermidade. Quando eu li aquele estudo, eu só comecei a chorar e glorificar a Deus, dizendo: Deus, eu estava doente, nem sabia. E o Senhor teve compaixão da minha vida e me curou, sem eu saber que eu estava sendo curado, porque o Senhor teve compaixão de mim. Irmãos, nós pastores não somos super-homens. Eu nunca contei isso aqui, acho que a maioria nem sabia disso. Mas por que eu estou contando hoje? Para que você saiba que até quem tem uma vida de jejum, de oração, de busca de Deus, de evangelho todo dia, pode passar por isso também. Mas o melhor de tudo isso é que se eu fui curado, tem cura disponível para todos nós aqui essa noite, em nome de Jesus. Jesus está disposto a curar tanto doenças físicas quanto doenças da mente, doenças emocionais. Irmãos, tantas pessoas ansiosas. A ansiedade tem machucado muitas pessoas. De manhã eu pregava sobre isso. No final do culto, uma mãe veio comigo e falou: pastor, por favor, ora pelo meu filho, ele tem crise de ansiedade. Eu olhei, era uma criança de 9 anos. Uma criança de 9 anos. Como eu me compadeci daquela mãe, daquela criança. Miguel. Tem cura, irmãos. Seja pela medicina, ou seja por uma intervenção sobrenatural, existe um Deus que pode curar todas essas enfermidades. Há um ano, mais ou menos, mais de um ano, o meu pai, ele faleceu de câncer. Foi um câncer muito agressivo. A minha irmã e eu cuidamos dele com muita ênfase. Largamos tudo para cuidar do nosso pai. Quando nós íamos ali, irmãos, fazer exames, fazer radioterapia no SECOM, quantas pessoas, quantas doenças, câncer, crianças, idosos. Eu não sou aquele evangelista, sabe aquela pessoa que levanta no meio da recepção, começa a pregar? Eu vi muito isso lá. A pessoa se levantava na recepção e falava: Deus está aqui. Eu não tenho essa coragem. Mas às vezes eu levava o meu pai na cadeira de roda e passava pelas macas e pessoas doentes, eu levava ele aqui e ia só tocando aqui. Seja curado em nome de Jesus. 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 Um dia eu estou passando, eu toco numa senhora numa cadeira de rodas. Toco: seja curada em nome de Jesus. Aí eu continuo levando. Ei! Eu falei: que foi, senhora? Que vento é esse que passou aqui quando você colocou a mão no meu ombro? Eu falei: olha, eu não sei. Quem sabe você foi curada. Ela começa a chorar e diz: eu creio que eu posso ser curada desse câncer. Eu
não sei se ela foi curada, mas eu sei que um vento passou ali. Eu sei que o Espírito Santo passou ali. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos pode também nos ressuscitar, nos salvar, nos curar de toda e qualquer enfermidade. Eu creio em um Deus que cura todas as enfermidades, que tem compaixão pelos enfermos. Tem compaixão. Deus não vai enviar uma multidão para uma igreja que não tem compaixão dos enfermos. Eu tenho orado, eu falo: Deus, manda os enfermos para cá, eles serão curados em nome de Jesus. Pode mandar. E libera dom de cura aqui, Jesus. Meu Deus, tem alguém que pode dizer amém aqui? Quero declarar em nome de Jesus pela fé. Você vai orar pelos enfermos, eles serão curados na autoridade do nome de Jesus. Você vai curar pelos enfermos de alma, de mente, de corpo físico, eles serão curados na autoridade do nome de Jesus. Alguém pega isso, pelo amor de Deus. As curas confirmam a mensagem do Evangelho. Irmãos, se eu apenas viesse aqui expor o que está escrito e não tivesse nenhuma evidência do que está escrito, provavelmente seria uma fé vã. A Bíblia não precisa ser validada, escute isso. A Bíblia não precisa ser validada, mas quando há uma manifestação de cura, a cura valida as Escrituras. As curas testificam que a mensagem do Evangelho é uma mensagem verdadeira. As curas testificam a mensagem, confirmam a mensagem do Evangelho. As curas confirmam que de fato Jesus é o Filho de Deus. Porque se Ele curou e existe cura hoje, de fato Ele é o Messias. Se aquilo que os profetas disseram acontecem hoje, de fato Ele é o Filho de Deus. As curas confirmam a chegada do reino de Deus entre nós. Reino de Deus entre nós. Irmãos, nós não estamos brincando de ser igreja. Eu não sei você, mas eu não estou aqui todo domingo, irmãos, de brincadeira não. É muito sério. A mensagem, a estrutura, tudo que é preparado aqui é com muita seriedade. E dentro dessa perspectiva de seriedade, nós queremos ver. Eu quero ver mais milagres nessa igreja, irmãos. Eu quero ver curas. Eu quero ver você chegar no seu trabalho, as pessoas serem curadas. As pessoas olharem para você e dizer: por favor, ora por mim, porque eu sei que você carrega algo diferente. Ora pela minha vida. E essas pessoas serem curadas em nome de Jesus. Coloca para mim no telão Isaías 53, a partir do verso 4. Queridos, assim como pela manhã, há uma nuvem diferente aqui nesse momento. Há uma presença diferente aqui nesse momento. Eu creio que o Espírito já começou a manifestar cura aqui essa noite. Seja nas emoções, sejam curas físicas. Vai recebendo aí, irmão, pela fé em nome de Jesus. Você não precisa de um estímulo não, é o Espírito que faz. Ele está aqui, Ele está aí, Ele está em todo lugar. Isaías 53, a partir do verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Meu Deus. Certamente Ele tomou sobre si as dores, o câncer, a AIDS, a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, o medo, a dor, os traumas. Ele tomou, levou sobre si. As nossas dores levou sobre si. Em nome de Jesus, você vai deixar de ser aquela pessoa que tudo dói. Ah, está doendo meu pé, está doendo meu joelho, está doendo a minha coluna. Acabou hoje na sua vida isso em nome de Jesus. Meu Deus, sai em nome de Jesus. Ele
nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Pode seguir. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, meu Deus, se eu fosse você eu ficava de pé nesse momento. Se eu fosse você eu ficava de pé nesse momento. Desde Isaías tem essa promessa, desde os profetas existe essa promessa, ela se cumpre em Jesus, ela se cumpre ainda hoje. Você pode levantar suas mãos, leia comigo. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas feridas fomos curados, sarados, curados, sarados. O Senhor está te curando, o Senhor está te sarando nesse momento. A cura de Deus disponível nesse momento, em nome de Jesus. Ele já levou, ele esmagou na cruz as enfermidades. Irmãos, cura divina faz parte das realidades da nova criação, e você é uma nova criação em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no lugar da enfermidade. Se você não puder colocar, coloque no seu coração. Em nome de Jesus, eu creio no mover de cura, eu creio no mover do Espírito de curas. Vai sair agora, e se não já saiu, toda ansiedade, toda depressão. Se você conseguiu levantar daquela cama para vir aqui hoje, você já está curado, querido. Você não vai ser, você já está. Coloque, se você estiver enfermo, coloque aí, coloque a sua mão. Levante a sua voz e comece a adorar. Comece a dizer palavras de adoração. Comece a dizer: Jesus, obrigado. Obrigado por minha cura. Comece a glorificar. Levante a sua voz, Lagoinha, e diga: glória a Deus. Diga: o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, o Senhor venceu a morte, o Senhor levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. O Senhor levou sobre si. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia agora do seu corpo essa enfermidade, em nome de Jesus. Nós declaramos cura na coluna, cura nos joelhos, nos ossos. Nós declaramos cura. Saia a ansiedade, saia agora toda a depressão, em nome de Jesus. Saia agora toda a síndrome do pânico, saia agora todo o medo, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo tocar em você, deixa o mover do Espírito Santo tocar você, em nome do Senhor Jesus. Saia agora toda a dor, saia em nome de Jesus. Nós declaramos restaurados todos os órgãos afetados por uma enfermidade. Damos uma ordem: sai em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus, e seja restabelecido esse órgão, seja restabelecido esse pulmão, o fígado, o coração, as veias, as artérias. Pai, declaramos cura nos olhos, declaramos cura nos olhos. Sai agora toda enfermidade nos olhos, sai agora, volte a enxergar em nome de Jesus, volte a andar em nome de Jesus, volte a pisar em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome que tem todo o poder nos céus e na terra. Declaramos uma liberalidade de cura nessa noite, em nome do Senhor Jesus.